Bom, vamos dar começo, então, à defesa pública de tese de doutorado da candidata Ana Karen Penaloso. Gostaria de agradecer aos membros da banca que aceitaram o convite e a sua disponibilidade de tempo para avaliar o trabalho da Ana Karen. Primeiramente ao professor Antônio Padilha Feltrin, que atuou como relator deste trabalho. O professor Padilha é aposentado e hoje professor colaborador no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Ilha Solteira. Agradecemos também ao professor Fernando Santos Osório, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, e a professora Mariana Ressener, que é do nosso programa, embora hoje ela trabalha no Canadá, certo? Gostaria de agradecer também ao co-orientador desse trabalho, o professor Alexandre Balbinot, do PPGE da URGS também. Então, primeiramente, Ana Karen tem aproximadamente 45 minutos para apresentar o seu trabalho e depois passamos a uma etapa de arguição, onde cada um dos membros da banca vai ter um tempo para fazer todas as questões e dúvidas sobre o trabalho da Ana Karen. Certo? Então, agora, Ana Karen, passo a palavra para ti para realizar a tua apresentação. Certo. E eu vou desligar a minha câmera e acho que é melhor deixar só a câmera tua ligada. Certo. Eu só vou pedir se está todo mundo me escutando. Todo mundo está te ouvindo bem. Tá bom, eu vou começar então. Boa tarde com todos. Eu vou apresentar a previsão de demanda de curto prazo com abordagem serial com redes neuronais convolucionadas e recorrentes. Este trabalho foi orientado por professor Roberto Leborgne e foi orientado por professor Alexandre Balbinot. A apresentação vai constar de uma introdução, uma justificação, objetivos, revisão da literatura, metodologia, estudo do caso, resultados e considerações finais. Introdução. A previsão de demanda assume um papel importante para tornar o sistema elétrico mais inteligente e confiável. Por isso, a gente tenta evitar problemas de previsão, como a que a gente está enxergando aqui na curva azul, que é uma previsão superestimada. A gente enxerga que a curva azul é muito maior que a preta, que é a série temporal atual, a que a gente quer preduzir. O que acontece quando a gente tem uma previsão superestimada? A gente leva a ter um desperdício. É muito difícil armazenar energia por custo alto das baterias. Então, geralmente, esta energia é praticamente tirada. E no outro caso, a gente tem um outro problema, que é quando a previsão é subestimada. Esta que é a curva inversa, a série temporal inversa está muito mais baixa da curva que a gente quer, que é a preta. Isso acontece quando acontece este problema de uma previsão subestimada, a gente resulta em desperdício, né? Então, a gente resulta em descontento dos consumidores porque não tem energia suficiente. Dentro dos problemas que tem esse tipo de previsão é que a gente precisaria comprar energia, mas no mercado livre, em algum outro provedor, mas se a gente não consegue comprar energia, aconteceria uma desconexão de consumidores por falta de energia, que vai deixar as pessoas chateadas, e por isso que a gente tenta encontrar um previsor com uma curva em vermelho que tenha uma acurácia baixa, para não ter o problema nem de um desperdício de energia, nem o problema de ter que desconectar ou comprar energia por falta de energia. E isto torna importante, especialmente nos pequenos sistemas de microgeração. E isto se deve especialmente por as mudanças da matriz energética. Nas mudanças da matriz energética, a gente já consegue ter casos como com geração, e a microgeração se torna mais importante. Por isso que a gente, agora enxergando o panorama que eu estava falando, tem de ter já não um sistema
donde só se tinha subestação, distribuição e cargas. Agora a gente se tem subestação, distribuição, cargas, mas próprias cargas também podem injetar energia para a rede. Essa injeção de energia pode ser feita por sistemas de energia renovável, como painéis solares, energia eólica, ou como ou os próprios geradores de petróleo. Mas tudo isso faz que a previsão se torne importante com essa mudança de energia, porque agora o previsor pode injetar energia e em um contexto de cidades mais atuais, né, como a Austrália, países mais atuais, onde a energia é vendida de acordo com o preço da tarifa, a gente pode ter, parece interessante para o consumidor saber que vai ser mais importante, se consumir a própria energia gerada ou vender, qual seria a maior renda econômica para o consumidor nesse momento. Por isso, o previsor de curto prazo para pequenas residências ou se está proliferando nas pesquisas, considerando estas novas mudanças da matriz energética. Como justificativa, a gente marca de novo esta matriz, as mudanças da matriz energética no gerenciamento das casas inteligentes, onde, como a gente falou, agora a gente também considera que as próprias casas podem ter seu próprio banco de baterias, e sempre vai estar em essa pergunta, se é interessante para a residência que está gerando consumir, armazenar ou praticamente vender, né? E para isso, residências pequenas, a gente consigue generar previsões de curto prazo focada em conjuntos de microgeração. O objetivo desta tese é proponer um medidor de previsor de curva de carga horária de curto prazo. O objetivo específico é analisar as distribuições de probabilidade da demanda horária, analisar os diferentes tipos de normalização da demanda horária, analisar as variáveis de entrada do previsor gigabus e correlação de Pearson, analisar os hiperparâmetros por meio de um algoritmo genético. A revisão em estado de arte, eu vou passar esta parte um pouco rápida, mas a revisão foi feita através de um análise bibliométrico, permitindo dar um panorama amplo das previsões da Short-Term Load Forecasting. Se analisou mais ou menos a partir do ano 2015 a 2023, se procurou uma base de Scopus e se restringiu às principais revistas de engenharia, previsão e energia. E eu apresentei só uma das figuras da análise bibliométrico, mas eu tentei apresentar a que marca os anos das pesquisas, né? Aqui a gente enxerga em amarelo, que seriam as pesquisas 2021, que significaria o que foi ultimamente publicado. Por isso a gente vai enxergar, inclusive, o Covid-19, né? Com a pandemia, muitas pessoas pesquisaram quais foram as mudanças das previsões na previsão da demanda. E outros algoritmos que todavia são muito usados são os algoritmos profundos, como CNN, LSTM ou Gigabus, e a gente enxerga que foi quedando mais ou menos para os anos 2018, um pouco menos, os algoritmos GA, os algoritmos de optimização. Aunque actualmente já se encontra algoritmos GA utilizando o LSTM, não é um foco, não tem muitas pesquisas usando já LSTM, por isso que não ficou recalcado. Mas nos anos 2015, 2016, mais ou menos, o algoritmo GA era muito usado com o CVM ou com ML, com métodos de aprendizagem clássicos, e por isso que eles foram um pouco sendo reemplaçados por métodos profundos. Mas na atualidade também se encontram métodos profundos com algoritmos de otimização. E uma coisa que foi quedando em médio término foram os veículos elétricos, as energias renováveis em 2019, 2020. Além disso, a gente tentou buscar responder à pergunta quais seriam as variáveis que estão influenciando na previsão da demanda de energia. A gente buscou tentar responder esta pergunta porque a gente leu mais ou menos, além de ser o análise bibliométrico, também a gente leu mais ou menos uns 80 artigos,
e procurou sempre estar buscando que tipo de optimização os autores faziam, se eles optimizavam os hiperparâmetros, se utilizavam algum algoritmo evolutivo, ou se faziam de tentativa e erro. Que tipo de entradas, se usaban demanda, calendario, clima, factores socioeconómicos, los tipos de hiperparámetros usados para generar la previsión, a métricas de error, mapping, mean square error, ROT, mean square error, a bases de datos públicas, cantidad de consumidores, si es localizada, y qué tipo de metodología, si es una metodología clásica de aprendizaje de matemática profunda o si es una metodología combinada entre una metodología clásica y un algoritmo de optimización o una profunda y un algoritmo de optimización. Dentro de esos parámetros, a gente generou uma tabela e a conclusão dessa tabela foi as oportunidades de contribuição. A gente mais ou menos leu 40 artigos que trabalhavam um pouco com a ideia de optimização e a intenção encontrou 5 artigos que trabalhavam com um algoritmo de aprendizagem de máquinas profundo e um algoritmo de optimização como é o PCO ou algum algoritmo evolutivo que permitisse optimizar os hiperparâmetros. Os outros algoritmos não falam claramente, os outros artigos, perdão, não falam claramente como foi definido os hiperparâmetros, só falam os hiperparâmetros que usaram. E uma coisa que a gente marcou que a gente não encontrou uma consolidação dos hiperparâmetros, não encontrou assim melhor trabalhar com as células LSTM. A gente viu que as pessoas optimizavam 4 ou 5 hiperparâmetros e cada autor otimizava diferentes hiperparâmetros. Também a gente analisou as entradas, também leu mais ou menos uns 40 artigos, mas nas entradas a gente teve mais dificuldade para encontrar artigos que analisassem entradas diferentes ao próprio time state da demanda, né? E também a gente encontrou 1 ou 2 artigos que analisavam muito mais profundamente variáveis climáticas. Os outros praticamente falamos voltando ao Larry Time State e também encontrou uma divergência, né? Não todos os artigos usavam as mesmas entradas. E a gente analisou o histograma da demanda e a gente enxergou que quando a gente trabalha com demandas individuais, trabalha com uma transformação logarítmica, com um histograma logarítmico. Então, a gente pensou que poderia ser interessante normalizar, né? Utilizar a transformação Boskop para normalizar o histograma logarítmico. Mas a gente não encontrou nenhuma pesquisa que trabalhasse com Boskop. Como as contribuições desta tese é gerar um previsor robusto, optimizado por os hiperparâmetros por algoritmo genético e verificado por um projeto de experimento, a seleção das variáveis de entrada com valores atuais e valores das horas precedentes, a validação do previsor de demanda agregada para grupos de 10, 30, 50 e 100 consumidores, um previsor individual que supera a previsão da demanda agregada para grupos de hasta 10 consumidores. A metodologia, a gente vai apresentar uma metodologia que funciona para o previsor individual e com algumas mudanças foi usada para a previsão agregada. A gente parte do início da previsão de demanda, a gente faz uma leitura e pré-processamento, depois passa uma seleção de hiperparâmetros e uma extração de características. Estas 3 etapas são as mais importantes, por isso vão ser bem detalhadas, e a gente depois de repassar essas etapas gera um previsor, né? Um previsor com as características definidas por extractor, com as características definidas por a seleção, os hiperparâmetros definidos por o selector, e o pré-processamento. Esta etapa não vai ser detalhada, porque é praticamente das respostas disto que foi criado o previsor, e o pós-processamento tampouco vai ser detalhado, porque o pós-processamento é simplesmente gerar os inversos das normalizações realizadas para regressar a los valores iniciales. A gente sempre tentou comparar com os valores iniciais em pré-processamento para verificar os resultados do algoritmo. Começando com a leitura e pré-processamento. A leitura começa com a leitura dos diferentes consumidores. A gente parte com uma base de dados que tem
N consumidores, e a gente lê cada consumidor, X1, X2, X3, XN, e em sua reamostragem, também a gente analisa se tem algum dado faltante, se tem valores nulos, e a gente decidiu usar solo dados dos consumidores que não tenham dados faltantes. O reamostragem é a base que a gente leu, mas as bases geralmente trabalham com uma amostragem de 1 minuto, 15 minutos, meia hora. E o trabalho está trabalhando com as séries temporais com 1 hora. Então, a gente que tem de 1, 15 ou 30 é reamostrado para 1 hora. E uma vez reamostrado, a gente vai criar os grupos de consumidores. Esta é uma etapa porque eu trabalho, analiso diferentes grupos, 10, 30, 50 e 100 consumidores. Então, a base que a gente estava leyendo, que tinha um exemplo, 300 consumidores, agora é reamostrada e é criado um vector X com as bases X1, com as consumidores X1, X2, X3, hasta XK, que seria, no primeiro caso, hasta X10 consumidores, criados aleatoriamente. E depois, esse grupo de 10 consumidores que a gente está analisando, a gente analisa que tipo de histograma gera a base de dados. Entonces, cria o vector X10, coloca todos os consumidores e manda gerar o histograma. Quando a gente viu a previsão individual, viu que é um histograma logarítmico, que tem uma distribuição de probabilidade logo normal. Então, quando tem uma distribuição logo normal, a gente enxergou que poderia fazer testes de normalização, como Boscov ou Quantis. Mas também pode ser o caso que a base não dê um histograma logo normal, e a gente pode, se não tem uma distribuição logo normal, a gente vai direto para a normalização mínimo e máximo. E quando nas revisões individuais a gente viu que tinha uma distribuição logo normal, a gente generou a transformação Boscov. A transformação Boscov depende do lambda. Se o lambda é igual a 0, significa que a série temporal é completamente logarítmica. Se o lambda é diferente de 0, a gente usa esta equação, que é x elevado a lambda menos 1 dividido para o lambda, e com isso a gente tem uma nova série temporal, XBC, que vai estar, vai ser normalizada, né? Então vai estar centrada em 0, com parâmetros positivos e negativos, por estar centrado em 0, seria de menos 3, e com uma faixa, porque a gente estava enxerga que a transformação vai custar de menos 3 a 3, então a gente consegue encontrar os parâmetros de menos 3 a 3, por isso agora a gente enxerga valores negativos. E no outro caso, se não precisaria, a gente trabalharia diretamente com a transformação mínima e máxima, que é a mais usada, a normalização mínima e máxima, perdão. A normalização mínima y máxima es el valor de la serie temporal en el tiempo t menos el mínimo de toda serie dividido por el máximo menos el mínimo de toda serie. A normalización mínima y máxima, ella es de 0 a 1 y o único que ela mexe vai ser na escala, como a gente vai enxergar depois. Então, os valores que a gente vai encontrar vão estar sempre mais ou menos entre 0 e 1. A série temporal tinha valores até 15, agora no máximo a gente vai encontrar valores até 1. Depois a gente vai passar para uma divisão da base de dados. A gente vai dividir 60% para treinamento, 10% para validação e 30% para teste. Então, a gente vai ter o conjunto de dados que a gente tinha X10, vai dividir 60% de cada consumidor para treinamento, 10% para validação e 30% para teste, vai repetir com cada consumidor e vai unir serialmente. Terminado isso, o último passo de nossa parte de pré-processamento é gerar os rótulos, né? A gente vai ter, e o time step, a gente vai ter um X-train e um Y-train. A gente vai usar os 72, 168 amostras para o treinamento e a próxima amostra vai ser usada para como previsão, seria a salida, seria o Y. Esto vai se gerando através de uma janela móvel. A primeira vez foi de 0 a 72, a seguinte vai ser de 1 a 73, e assim até terminar com o conjunto de treinamento, depois vai ser
feito isso no conjunto de validação e, por último, no conjunto de testes. E com isso, a gente sai de nosso pré-processamento e vai para a extração das características. A extração de características analisa, entra das entradas pré-processadas e analisa todas estas variáveis que a gente tem, as variáveis mês, hora, dia, as variáveis climáticas, temperatura. A gente também está analisando o atraso das variáveis climáticas, os valores máximos e mínimos da temperatura e os valores máximos e mínimos da demanda. E a gente faz aqui uma pergunta para o previsor individual. Se o previsor individual é sim, a gente inclui as variáveis sociais que não puderam ser incluídas no previsor agregado. E uma vez incluídas todas as variáveis, a gente analisa através de um algoritmo GigaBoss. O GigaBoss é um algoritmo de gradiente Boston Machine, é eficiente devido à sua velocidade e é basado em árvores, como a gente enxerga aqui. Ele resolve os árvores através de pequenos problemas e gera uma resolução robusta. A gente utiliza o GigaBoss. A resposta do GigaBoss é uma previsão, um resultado como uma LSTM, de uma previsão. Então, a gente analisa quais características, através da pontuação que o GigaBoss deu, foram mais relevantes para ter o resultado do previsor. E as características que foram mais relevantes são incluídas no previsor final. Paralelamente, a gente também analisa a correlação de Pearson e uma autocorrelação das entradas analisadas, mas como um algoritmo de verificação, para corroborar se a saída, as entradas analisadas têm uma alta correlação com a demanda que a gente quer prever. E, por último, a gente sai daqui da previsão e vai para as entradas mais relevantes. Por outro lado, a gente aciona um algoritmo de optimização de hiperparâmetros. A gente parte com incident train, x-train, x-val, os valores de treinamento e validação, e a gente tem que generar uma população. A gente tentou colocar a maior quantidade de hiperparâmetros possíveis. O primeiro passo vai ser a configuração, que eu vou definir depois. A gente vai ter os hiperparâmetros da LSTM, do número de células, das camadas densas, número de neurônios, da CNN, número de filtros, funções de ativação de tanto camada LSTM como DS. Vai ter também a camada drop-off, a optimização, o batch e o número de épocas. As configurações, a gente partiu de 1 a 12, a gente puso várias possibilidades de configurações, considerando uma só camada LSTM, 2 camadas LSTM, 2 camadas DENS, 2 camadas CNN, e estas diferentes configurações podem ser adotadas por algoritmo para ver qual gera uma melhor previsão. Partindo de uma população inicial com uma configuração criada e todos os parâmetros, hiperparâmetros selecionados randomicamente, o algoritmo começa gerando uma previsão, um modelo inteligente inicial. A gente analisa a função Philip, que é a mean square error. Se a mean square error é mínima, se não é mínima, a gente actualiza a gente cria o algoritmo genético. A gente passa por processo de seleção. A seleção é através de um torneio, considerando que os melhores indivíduos são levados para o torneio, e estes valores, depois disso, vai para um cruzamento. O cruzamento utiliza uma seleção binária com um operador de 0.5, e a gente também trabalha com a mutação. A mutação é polinomial e o valor é de 0.1. Se o mean square é mínimo, significa que o algoritmo genético terminou, e aí, com a terminação do algoritmo genético, a gente também consegue encontrar os hiperparâmetros definidos para o previsor. Estudos do caso. A base de dados, a gente usou a base de dados SmartMeter, a base de dados de Irlanda, que é um projeto que se chamava SmartMeter Electric Consumer Behavior. Foram usados 256 consumidores do grupo controle. O grupo controle estava formado por 980 consumidores, mas a gente fez várias restrições. Uma restrição foi
consumidores com consumo completo. Aí ele mais ou menos rastreou para uns 600 consumidores. Depois a gente procurou consumidores que não tenham dados cerrados, e aí ficou 256 consumidores. A princípio, a gente estava trabalhando com esse parâmetro de consumidores com o consumo cerrados. O período de medição foi de 14 de julho de 2009 a 31 de diciembre de 2010. A segunda base de dados é de um projeto da maior concessionária da costa leste da Austrália. Esta base tem 300 consumidores e foram considerados os 300 consumidores. Ela tem, os 300 consumidores têm consumos completos, e uma das diferenças é que estes 300 consumidores daqui, alguns têm consumos cerrados, mas também com esta base foram considerados. O período de medição foi de 1 de julho de 2010 al 31 de julho de 2013. O período de amostragem é de 30 minutos das duas bases. Uma outra consideração para a base Outgrid é que esta tem consumo fotovoltaico. O consumo fotovoltaico desta base, estes 300 consumidores são parte de um estudo de consumidores com geração fotovoltaica. Significa que os 300 têm a geração incluída, mas a geração não forma parte eles têm três medidores, um para a demanda, um outro para a geração e um outro para os horários picos. Define, porque a Austrália trabalha com a tarifa branca, então tem um outro medidor que tentam verificar quanto está influenciando a tarifa branca no consumo. E a última característica desta base é que os autores da própria base, eles tiraram os consumidores com consumo extremos e deixaram tanto superior como inferior. Resultados. Distribuição de probabilidade da demanda. A primeira coisa que a gente foi analisar foi as distribuições de probabilidade da demanda. A base Irisher, tanto a base Outgrid, foram analisados, como a gente viu na etapa de processamento, foi criada um vetor e foi realizado histograma, e sobre o histograma foi considerada as principais distribuições teóricas, foi considerada a distribuição normal, a distribuição logonormal, Weber, a exponencial, e foi verificada qual dessas distribuições se adaptava melhor. Eu vou pegar primeiro a base de Outgrid. A base de Outgrid, com 10 consumidores, a distribuição logo normal, que está em vermelho, a gente enxerga que praticamente sigue completamente o histograma em azul, que o histograma azul representa os variáveis da demanda. Significa que a base Outgrid, com 10 consumidores, sigue completamente a distribuição logo normal. Enquanto quando a gente vai regressando para a base Irisher de 10 consumidores, a gente enxerga que com 10 consumidores, a base Irisher, ela não sigue 100% a distribuição logo normal. Os dados não são 100% logarítmicos. Mas também a gente tentou poner uma distribuição normal, tampouco segue, tampouco encontrou a exponencial, e a que mais se aproximava com o histograma é a distribuição logo normal, por isso a gente colocou que aproximadamente a base Irisher sigue a distribuição logo normal. O que acontece agora com 100 consumidores? A gente colocou um conjunto de 100 consumidores e a gente enxergou que a base Irisher, com 100 consumidores, agora sim ela se aproxima muito mais a uma distribuição logo normal. Isto vai ser refletido nos resultados, porque quando a gente enxerga os resultados do previsor para 100 consumidores com a base Irisher individual, vai encontrar uma melhoria, e essa melhoria também a gente enxerga que é com relação ao uso já dos próprios dados, tem diminuído a variância e os dados estão melhor distribuídos, melhor relacionados com a distribuição logo normal. Com relação à base Outgrid, a base Outgrid, com 100 consumidores, já sigue uma distribuição logo normal, com 10, 30, 50 e 100 consumidores, ela sempre conseguiu se encaixar melhor com a distribuição logo normal. A gente vai agora falar um pouco sobre o histograma das bases de dados. A gente vai trabalhar igual, analisando a base Irisher, a base Outgrid. A maioria de grupos, 10, 30, 50 e 100 consumidores, apresentaram resultados
similares. Por isso, a gente não detalhou todos os grupos que foram analisados. A primeira coisa que eu estou mostrando aqui é o histograma original, né? A gente tem o histograma original da base de Sher, com a faixa sem mexer em nada, que seria de 0 a 15, mais ou menos, ao histograma original da base grid, com os dados mais ou menos da demanda de 0 a 15. E agora a primeira coisa que a gente vai apresentar é o que acontece com o histograma depois de haver passado por o processo de normalização mínima e máxima. Com a normalização mínima e máxima, a gente enxerga que ela não mexe no histograma, praticamente são iguais, mas a gente se enxerga mais detalhadamente, vai enxergar que tem uma mudança na faixa. Como a gente falou, a gente normalizou de 0 a 1. Por isso, agora os dados que a gente enxerga no máximo seria 1, e os dados estariam mais concentrados mais ou menos de 0 a 0,5. Tanto na base de Sher quanto na base Ausgrid. O que acontece com a transformação Boskop? Com a transformação Boskop, a gente falou, ela é uma transformação logarítmica, do que a gente estava enxergando aqui, que a base Ausgrid era logarítmica, então a gente vai enxergar o lambda da transformação Boskop muito mais próximo de 0, 0,04, mas também a gente enxerga um histograma completamente normalizado, do que a gente tem um histograma logarítmico, a gente vai enxergar um histograma normalizado, que é produto da transformação Boskop, centrada em 0, com uma faixa de menos 3 a 3. Como a gente falou, a base de Sher não era 100% logarítmica, tinha mais aproximada, o lambda deles um pouco maior, de 0,16, e o histograma dela não consegue ser tão normalizada como a base Ausgrid. Ela praticamente, a transformação intenta normalizar. E por último, a gente pegou a transformação Quantis. A transformação Quantis, como uma transformação que muda o núcleo, ela consegue praticamente na base Ausgrid normalizar, e na base Irisher também, ela também se aproxima muito mais a uma distribuição normal. Continuando, a gente, com análise um pouco mais de como funciona a série temporal, a gente fez uma descomposição na tendência sazonalidade das séries temporales. Primeiro, a gente vai apresentar a descomposição, vai apresentar a base, né? A base de Sher, a base de grid, da série temporal, sem nenhum processo, né? A gente está enxergando um consumidor, isto é porque os consumidores foram unidos em série para poder apresentar mais ou menos os padrões sazonais. Eu peguei uma janela de 15 dias, mas para poder verificar, porque se colocaria toda a janela, ficaria tudo muito pequenininho. A primeira coisa que a gente faz a descomposição é da tendência. Como a gente pegou uma janela de 15 dias, ela não ficou com uma tendência clara nem assim cima, nem assim embaixo, tanto na base de Sher quanto na base Ausgrid. O segundo padrão a analisar é a sazonalidade. Na sazonalidade, a gente encontrou uma coisa bem interessante, que a sazonalidade é cíclica, com um padrão de 24 horas, e isso se repite na base de Sher quanto na base Ausgrid. Isso significa que quando a gente vai selecionar o time stable, a gente tem que ter cuidado de manter esse padrão de 24 horas para conseguir representar todos os ciclos, né? A gente vai necessitar enxergar sempre mais ou menos o padrão de 24, 48, 72 horas. E por último, a gente tem os resíduos, né? Os resíduos, eles são praticamente o que sobrou da descomposição da tendência à sazonalidade. Continuando, agora a gente vai passar para análises centradas. E o primeiro vai falar a análise de correlação, e depois eu vou falar a análise do GigaBoss, porque eles praticamente usaram as mesmas variáveis explicadas na correlação, foram só usadas no GigaBoss. O análise de correlação é uma das questões bem interessantes que eu queria marcar, e por isso eu coloquei na apresentação, é que a gente fez analisou a temperatura, mas a gente queria ver o que acontecia com a temperatura em atraso, né? Então, a primeira coisa que eu queria marcar a gente está aqui a correlação da demanda e com a temperatura hasta 72 horas hacia atrás.
a correlação da demanda com a temperatura na mesma hora é de 0,1, que é uma correlação bem baixa. Mas com o atraso, ela começa a aumentar, ela praticamente duplica, ainda que fica uma correlação negativa, mas ela fica já em menos 0,2. Eu sei que esta correlação é baixa, mas eu queria marcar que no atraso ela aumenta. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que a correlação é cíclica. Então, que sigue um padrão de 24 horas e que praticamente a demanda vista da temperatura ou das variáveis climáticas tende a ser mais importante com o atraso de mais ou menos equidício de 10 horas. Com relação ao conforto térmico, o conforto térmico é gerado mais ou menos com o mesmo padrão da temperatura, porque o conforto térmico, a principal equação que a gente usou foi o componente da temperatura. Por isso que a correlação é muito próxima e tem as mesmas considerações que a gente falou para a temperatura. Com relação à umidade relativa, a correlação é inversa à temperatura e tem a mesma característica de que na hora 10, hacia atrás, ela tem um valor muito mais importante. E a gente também, aonde que a correlação aumentasse, praticamente duplicasse, ela não consegue alcançar um patamar o suficientemente elevado, de 0,5, 0,6, que seria o mínimo, para ser considerada como uma variável relevante. E por último, a gente está apresentando a velocidade do vento. A velocidade do vento, ela tem uma correlação ainda menor que a temperatura e a umidade relativa, mas também mantém a correlação cíclica. Partindo disso, a gente terminou fazendo o último análise de correlação com todas as variáveis, considerou a variável hora, mês, dia, a temperatura em retardo, a umidade em retardo, a velocidade de vento em retardo, o conforto térmico, a chuva, as quantidades de nuvens, considerou também a temperatura média, máxima, mínima, unidade relativa, média, máxima e mínima, as demandas média, máxima e mínima. E, por último, considero as variáveis sociais, idade, emprego, classe social, pessoas e aquecimento. De toda esta análise de correlação, o algoritmo correlacionou, considero que as variáveis mais elevadas com relação são a hora e as variáveis endógenas, demanda média, máxima e mínima. Mas, aún assim, nenhuma variável supera o 0,6 que a gente esperaria, o 0,5, que seria uma correlação média, nem sequer uma correlação forte. Isso quando a gente analisa um previsor individual. Com relação a bases grid, a gente não conseguiu fazer todas as análises que a gente fez com a base grid, com a base de Irlanda, perdão, porque a base dos grid a gente encontrou os valores do governo da temperatura, só considerou os valores máximos, os valores mínimos, e não conseguiu encontrar os valores por hora como a gente tem da base de Irlanda. Então, a gente teve que restringir um pouco a quantidade de variáveis que analisar. E tampouco conseguiu analisar as variáveis sociais, porque a gente não consegue ter muito mais informação de que tipo de indivíduos foram conformadas as casas, como tem a informação completa da base Irishare. Mas fora disso, os resultados deram muito próximos, com uma hora, com um valor de alta, com um valor da hora mais pronunciado, e os valores das demandas média, máxima e mínima, como as correlações mais elevadas. Agora, paralelamente, a gente estava analisando análise de entradas por gigavoz. Como eu falei, as variáveis que estão aqui são as mesmas das variáveis correlacionadas que a gente apresentou nos dos slides anteriores. E o valor aqui é o valor time step. Como eu falei, o algoritmo de gigavoz, ele gera uma previsão e ele pontua, né? Aqui, estes valores aqui significam a pontuação de quanto, o algoritmo dá uma pontuação de quanto essa variável está influenciando no resultado do previsor. Então, a maior pontuação que ele encontrou é para a hora anterior. Entonces, para él, a previsión, el valor que más
influenciou foi a hora anterior. Depois da hora anterior, a gente enxergou um valor mais elevado com a hora 24 horas hacia atrás, né, do time step. E depois disso, das variáveis que a gente estava mirando no algoritmo de correlação, ele também considera que a hora tem uma influência um pouco mais acentuada, mas não se compara com as variáveis da hora anterior, né? E que nenhuma outra variável destacaria para o previsor. Com relação à base aos grid, a gente encontrou que é um resultado muito similar, né? Com a hora, com um destaque maior, com a hora anterior, que é a que mais está influenciando no resultado da previsor. Agora, como a gente falou, a gente fez umas pequenas mudanças para ter um previsor agregado. Então, o que aconteceu com a previsão da demanda agregada? A primeira coisa é que a gente foi analisar de novo os histogramas, né? Que parece repetitivo, mas acho que é importante, né? A gente agora colocou o histograma agregado, que é a soma dos consumidores, neste caso 10 consumidores, a gente sumou 10 consumidores por hora e criou uma nova série temporal que se chamaria série temporal agregada. Com a série temporal agregada para 10 consumidores da base Share, a gente não conseguiu encontrar uma distribuição que seguisse teórica, que conseguisse representar completamente seus dados. Por lo que eu enxerguei, e mais ou menos eu fiz um pouco de provas, as distribuições não seriam únicas. De hecho, para poder representar melhor, eu precisaria criar várias distribuições. Praticamente, o agregado não consegue ser representado por uma única distribuição, sino por várias distribuições, tanto na base de share com relação à base aos grid. Ela parece que fosse uma distribuição logo normal, com 10 consumidores, mas ainda não é, seria mais aproximada. Mas com 100 consumidores, acontece o mesmo que a base de share. A distribuição logo normal não representa completamente os dados. Parece que eu precisaria umas 2 distribuições ou mais para representar. Parece que, como são um conjunto de dados, eles também foram se somando as distribuições. E isso a gente vai reflejado porque a gente fez uma análise de Boscov, né, para ver o que acontecia com a Holanda. E uma das coisas bem interessantes que a gente encontrou foi que para 100 consumidores, a base de share apresentou um lambda de 0,78, que, como eu falei, o lambda próximo a 1 representa uma distribuição normal, e se a gente regressa aqui, a gente vai enxergar que praticamente sigue uma distribuição normal, ainda que não seja 100% normalizada, ela se aproxima mais a uma distribuição normal. Então, a gente percebeu que na previsão de demanda agregada não faz necessário, não faz sentido fazer uma atribuição Boscov, porque os dados são muito mais normalizados que a distribuição, que a série temporal individual. Com relação à base Share, ela está acumulando próximo de 0,51, desde 10 consumidores hasta 100. Esto significa que os dados são mais quadráticos, então não são tampoco normales, não são exponenciais, mas a gente estaria com uns dados quadráticos. E tampouco faz sentido realizar transformação Boscov por não ser os dados logarítmicos. Continuando, e aqui eu queria marcar o mesmo análise que foi realizado no processo individual, mas agora analisando a correlação. Eu coloquei com 100 consumidores, porque é a correlação mais relevante. A temperatura, vista na mesma hora da demanda, é de 0,4, mas quando a gente enxerga o atraso de 10, a gente já enxerga uma correlação mais elevada, de 0,6, que é uma correlação média, pode ser uma correlação um pouco mais relevante. Ou igual, sigue o padrão cíclico. O conforto térmico, como expliquei, é basada na temperatura, por isso sim, praticamente apresentam as mesmas correlações. A umidade relativa, ela é uma correlação inversa, continuando o padrão de ter uma correlação de 0,4 na mesma hora, e com atraso mais ou menos de 10, ela se torna uma correlação de 0,6,
que é um pouco mais significativa. E, por último, a velocidade do vento apresenta uma correlação menor, praticamente não supera o 0,4, também é cíclica e tem também a mesma característica, né, de que com aumentar as horas, a correlação aumenta. Para terminar o análise, eu queria marcar que aconteceu com a correlação de todas as variáveis vistas desde o agregado. Agora a gente encontra uma coisa mais importante, né? Que a hora, como a gente estava falando, a temperatura, em atraso, se tornam as variáveis mais importantes, né? A gente já consegue ter correlações mais elevadas e esta hora se torna uma variável importante para o previsor, tanto como a temperatura em atraso. Por último, para terminar, eu vou apresentar a relação com os algoritmos genéticos. Com relação aos algoritmos genéticos, a primeira coisa que a gente foi validar através de um projeto de experimento. Ele criou um projeto de experimento para variáveis agregadas, considerou os diferentes resultados que a gente encontrou aqui, número de células, taxa de aprendizagem em função de otimização. O algoritmo genético dijo que o número de células ideal é 256 e a gente analisou o que acontecia com o projeto de experimento, ponendo todas as faixas que a gente intentou analisar no algoritmo genético. A partir de 256 células, 502, 66, 756 em 1024, a gente enxergou que praticamente os resultados do MAP no teste são praticamente uma linha reta, né? Então não tem uma melhora muito significativa. Então, a gente enxergou que o algoritmo genético conseguiu verificar, né, que com 256 células é suficiente para ter um resultado mínimo. Com relação à função de optimização de pesos, o algoritmo genético ficou mais ou menos saltando entre ADAM, ADAMAS e RS Pro. A gente vai enxergar que tanto ADAMAS e RMS Pro estão um próximo de outro, então por isso que o algoritmo genético não conseguiu definir um dos três otimizadores de peso. Por último, a gente colocou as taxas de aprendizagem. O algoritmo genético ficou com taxa 0,1, que é uma taxa muito alta para o que a gente está acostumado, né? E a gente enxergou que o projeto de experimento, de fato, marca como 0,1, 0,3, que apresentam os menores erros. Mas também, quando a gente for analisar melhor o projeto de experimento, a gente viu que estes 0,3 estão muito correlacionados com o SGD, né? Então, o SGD se dá muito bem com 0,3. E o Adam, a gente tentou colocar assim os mesmos parâmetros, rodar de novo, e com uma taxa de aprendizagem de 0,1, a gente enxergou que ia ficar muito mais volátil, porque é mais difícil reproduzir o resultado das 10 simulações, 2 resultados boas e outras 3 explodiu o gradiente, né? Então, para este valor da taxa de aprendizagem está muito ligada com a função de otimização de pesos. Por último, a gente analisou o individual e o agregado, utilizou a base de grid e de share de 10 consumidores, tanto individual como agregado. A primeira coisa é que com 10 consumidores, todos sendo optimizados por algoritmos genéticos, seguindo as mesmas configurações apresentadas. O individual foi o que apresentou melhores resultados, então, para 10 consumidores, o método individual se torna optimizado muito melhor que o método agregado, sendo justos, né? E uma outra característica que eu queria marcar aqui é que para a base aos grid, o otimizador RMS Pro deu igual tanto para individual quanto para o agregado. E uma coisa que marcou bem interessante foi que a base individual usou 16 e 32 watts, y que a base agregada utiliza menos watts, y eso es por la cantidad de información, porque individual tiene 10 veces más datos que a base agregada. Para terminar, eu vou apresentar os resultados do previsor completo. Primeiro, eu vou apresentar os resultados com 10 consumidores da base Irishare. A gente encontrou os dados para a base MLP, Gigabus, LSTM, GRU, LSTM, GLSTM, CNN. O melhor mapa que a gente encontrou foi o GLSTM CNN de 10 consumidores. A gente vai enxergar que todos os valores são próximos e esta resposta se dá porque nenhum dos algoritmos implementados
foi justificado. Ao que me refiro com isso? Eu trabalhei com um MLP, mas eu procurei os hiperparâmetros que mais favorecessem o MLP. Poderia haver deixado com menores números de células, poderia haver deixado com a função de otimização de peso, só o SGD, e ele apresentava resultados piores. Eu fui melhor. Eu percebi também que a tangente hiperbólica, como função de ativação, ajudava muito o MLP, e ele foi melhorando os resultados. E uma outra característica que a gente queria apresentar é que a base Ausgrid, ela é 10 pontos percentuais menores que os resultados da base de Irlanda. Isto se deve porque a base Ausgrid, como a gente falou, ela considera consumidores, já foi tirado os consumidores extremos, mientras que a base Irigere é uma base completamente aleatória. O projeto foi considerado completamente aleatório e a gente continua manejando essa porcentagem de manter uma base completamente aleatória. Com 100 consumidores, a base de Irlanda, ela melhora bastante e se aproxima com a base da Ausgrid, como a gente vai enxergar. Isto se deve, como eu falei no início, que com 100 consumidores, a base de Irlanda já dá um histograma completamente logo normal. E isso faz com que o aumento dos consumidores, e não só ajuda as metodologias profundas, também a metodologia MLP e todas as metodologias, como que a série temporal com maior quantidade de dados, dá mais padrões para poder aprender, e isso melhora em todas as metodologias. Inclusive, a diferença entre a base de Richel contra a base de Grid é menor, praticamente máximo 2 pontos percentuais. É porque tanto as duas séries foram diminuindo diminuindo a variância e ajudando o previsor. Por último, a gente vai mostrar os resultados agregados. Eles foram piores que o individual com 10 consumidores, mas tem a mesma característica de os resultados de todas as MLP, GigaBoss, LCTM e GRU ser muito parecidos. Com 100 consumidores, os resultados são muito próximos, tanto da base Richel quanto da base Ausgrid, e nenhuma metodologia tem um resultado que destaque com um erro muito maior ou muito menor. Todos são erros parelhos, praticamente. Para terminar, a gente vai apresentar os resultados em previsor completo de 10, 30, 50 e 100 consumidores. Como a gente falou, para 10 consumidores, o individual sempre foi melhor. Para a base da Austrália, 50 e 100 consumidores, tanto individual e agregado, são muito parecidos. Com relação à base de Irlanda, o agregado sempre é melhor que o individual. E uma característica do agregado é que ele usa menos dados, o que significa menos tempo computacional, né? Comparando com as referências bibliográficas, a gente não pode fazer uma comparação direta, mas a gente conseguiu este artigo de aqui, que trabalha com uma ideia muito próxima de trabalhar com grupos de 50 a 100 consumidores, trabalha hasta 200 consumidores. Eles daqui utilizam o cluster opt, significa que o critério para agrupar foi através de um critério de similaridade. Os dados aqui trabalhados são feitos através de critérios randômicos, não foram considerados consumidores completamente similares. Poderia dar talvez uma melhoria, se a gente trabalharia com um cluster. E o caso do DBScan, daqui ele que tem resultados muito mais baixos que outro autor, é porque ele considerou 2.700 consumidores, 69 consumidores, usando um critério de similaridade. Por isso que os resultados se tornaram baixos. Para terminar, foi proposto um previsor robusto de demanda usando o LCTM, com hiperparâmetros otimizados por algoritmo genético e análise de projeto de experimento. Variáveis de entrada analisadas por correlação e corroboradas por GigaBoss. A seleção dos hiperparâmetros melhorou o desempenho do previsor e a transformação Boskop na previsão individual fornece melhores resultados que a previsão de demanda agregada para pequenos grupos de consumidores. Por último, as publicações foram apresentados dois artigos de congresso, 2 capítulos de livro e está em revisão um artigo de revista. Muito obrigada por sua atenção.